pense que a gente vai ter um construto só, tá bom? Qualquer. Imagina, sei lá, ansiedade. Um construto ansiedade. E a gente vai testar se esse construto apresenta níveis diferentes entre grupos. Por exemplo, entre homens e mulheres, entre jovens e idosos, entre pessoas com filhos ou pessoas sem filhos, entre pessoas de faculdade pública e pessoas de faculdade privada, o que vocês quiserem, tá? Aqui também a gente pode avaliar muitos grupos, mas a gente vai falar o jeito mais simples da avaliação de diferença de grupos, que seria quando a gente só escolhe 2 grupos, tá? Então, aqui as pessoas que escolhem, os grupos que escolhem esse análise vão ter que pensar em um construto psicológico que queiram pesquisar e que grupos querem comparar. Que grupos acham interessante comparar, tá bom? Então, aqui, como eu já falei, neste teste achamos diferenças entre os níveis de um construto entre 2 grupos. Eu botei aqui 2 grupos, mas a verdade a gente pode testar mais. Mas focando-nos no mais simples, seriam 2 grupos. E, de novo, igualzinho como na correlação, a gente tem um teste para correlação de dados normais e um teste para correlação de dados não normais, aqui a gente também tem a mesma coisa. Aqui, se os nossos dados têm uma distribuição normal, a gente utilizaria o teste T. Mas, se os nossos dados têm uma distribuição não normal, a gente utilizaria o teste de Udemann-Whitney, tá? E aqui, outra coisa muito importante que a gente tem que testar também, numa análise de diferença de grupos, especialmente se a gente vai usar o teste T, é uma coisa que se chama homogeneidade das variâncias. Isso quer dizer que a gente tem que testar se a variância é um termo estadístico, são iguais entre ambos grupos. E isso se faz bem rapidinho também, utilizando um teste que se chama teste de Levene. Este teste, também a gente vai olhar se esse teste é significativo, o P é significativo ou o P não é significativo. Se o P é maior que 0,05, significa que as nossas variâncias são iguais e a gente vai ficar contente porque você vai cumprir o pressuposto de homogeneidade das variâncias. Mas se esse P, esse si, é não significativo, é menor que 0,05, significa que as variâncias são diferentes e a gente vai ter que fazer aí uma coisinha mais para solucionar esse problema das variâncias diferentes. Toda essa parte eu vou explicar na parte prática, quando a gente mexa mesmo no JASP, tá? E aqui também, nas diferenças de grupo, a gente é uma boa prática, reportar o tamanho do efeito desse teste. Quanto? Porque às vezes o teste pode ser, a gente acha que existem diferenças significativas, a gente acha que um grupo tem maiores níveis do construto do que outro, mas este dado do tamanho do efeito vai nos dizer realmente se essa relação que a gente está encontrando, se essa diferença que a gente encontrou é fraca, pequena ou moderada. Existe um teste aí que a gente, ou forte. Existe aí um teste que eu também vou mostrar para você, que vai nos dar um numerinho e a gente vai saber se esse tamanho do efeito, essa real diferença entre essas 2 variáveis é pequena, fraca, moderada ou forte.